Está no ar mais um Podcast Curadas, o nosso encontro semanal, toda sexta-feira, aqui no Podcast Curadas. Sempre com grandes mulheres, lindas histórias para inspirar você que nos acompanha aqui sempre. E hoje eu tenho o privilégio de receber, nós temos, né, Lília? De receber a caçulinha da Lília Macedo, a Natane. Muito bem-vinda, Natane. Um privilégio receber aqui na nossa bancada, aqui no Curadas, para um bate-papo bem leve, né, Lília? Sim, hoje, com o coração saltitando por tê-la aqui, ela que já está há alguns dias, né, nos honrando com a sua presença em Cuiabá, Natane Macedo. Uma filha amada, desejada, desde o ventre, levita, escolhida. O Salmo 139 traz isso. E no último culto, eu e seu pai me recordei que quando você nasceu, nós colocamos nas lembrancinhas que eram entregues quando a pessoa te visitava, o Salmo 139 que dizia: Eu te teci no ventre da sua mãe, te escolhi. E em substância informe, você ainda não estava pronta, filha. Jesus já tinha te escolhido para ser essa menina meiga, amável, mas que, sobretudo, tem uma força, uma coragem, uma disposição de estar à frente de tantos desafios, com pouca idade, mas que já é uma gigante diante de tudo que já viveu até hoje. Eu sei que você tem uma linda história, tem testemunhos para contar, e nós, nesta noite, queremos te relacionar com a história de Jael. Seja muito bem-vinda ao podcast Curadas. É, que falar, estou muito feliz pela oportunidade e agradecer vocês também por me convidar. E Jael foi uma mulher corajosa, determinada, e um pouco da minha história é isso. Eu, há 5 anos atrás, saí da minha casa, deixei minha mãe e fui atrás do meu pai, porque eu era muito pegada a ele. E a distância machucava muito, porque a gente sempre foi muito grudada. Minha mãe foi mais com meu irmão, que já isso já é normal, e eu sempre fui com meu pai. E também porque eu queria crescer, eu queria sair do meu habitat, que eu tinha tudo na mão, e me tornar e enfrentar o mundo, sair um pouco daquela bolha de proteção que os meus pais sempre me criaram para eu não tomar tapado do mundo, tipo, não cair, tropeçar e me machucar. Então eu sempre tive uma base muito protetora. E isso na minha cabeça, às vezes eu falava, gente, mas meus pais não são para sempre. Então isso pode me prejudicar de uma forma. Então eu decidi sair, eu tava no ensino médio, fiz o primeiro grau em Cuiabá ainda, e fui para Balneário. E daí eu cheguei já enfrentando todas as barreiras. Pessoas me julgaram quando eu saí daqui, me taxaram como patricinha, como nariz empinado, como você tem tudo, você é mimada. E eu não era isso. Eu queria mostrar o que eu não era. O que eu sou realmente. Uma pessoa humilde, uma pessoa de coração, uma pessoa que tem amor para dar para as pessoas. Tanto que eu vejo uma pessoa na rua pedindo dinheiro ou pedindo comida, eu já fico com o coração angustiado. Porque eu queria tirar de mim, às vezes, para dar para aquela pessoa. Porque a gente vê o sofrimento. E, e daí eu cheguei lá e enfrentei. Fiz novas amizades, com criações diferentes, porque os meus pais sempre me criaram num berço cristão. Meus pais não eram cristãos, eu fui a primeira a ir para a igreja com a minha vizinha quando eu morava em Cuiabá. Eu tinha 7 anos. Eu fui uma obreira mirim Você numa puxou igreja. a filha na sua casa. Aham, Foi exatamente. Parabéns. consagrada, obreira Obreira mirim. mirim. Eu era a única obreira da igreja mirim. Eu cantava na igreja. E depois disso, a minha mãe foi.
E quando a minha mãe foi, começou a batalha já. Porque eu era atingida dentro de casa por eu ir com a vizinha e os meus pais não ter o ensinamento que eu comecei a ter dentro da igreja. E aí eu comecei a levar minha mãe. E a minha mãe foi indo, foi indo, foi indo. Aí depois a gente foi para outra igreja. Ela foi para um retiro. Daí depois disso meu pai começou a ir. E aí foi isso, foi criando uma caminhada na minha casa. E aí mudou tudo. Eu não reclamava do que eu já tinha, mas eu acho que com Deus a gente tem outra visão de mundo. Com Deus é tudo diferente, com Deus é tudo mais leve. E daí eu fui, minha mãe foi, meu pai foi, e hoje a gente é uma família cristã, Amém. Que bênção. literalmente. E quando eu cheguei lá, eu fui eu. Independente de religião, independente de qualquer coisa, porque eu nunca coloquei ninguém abaixo de mim. Era sempre a mesma linha. E os meus pais sempre me apoiando. Minha mãe sofreu muito quando eu fui. Ela falou: não, não vai, não vai, fica aqui, não vai, não vai. E eu falei: mãe, mas eu preciso. Isso é uma decisão minha. Eu acho que eu preciso enfrentar diferente isso. E o ninho foi ficando vazio. Exatamente. Você já ouviu, amiga, falar de ninho vazio? Sim, sim, já Pois ouvi. Não tenho essa sensação ainda. Eu já tive o ninho vazio por um Temporário. período temporário, né? Por circunstâncias da vida, mas graças a Deus, Deus providenciou e trouxe meus filhos para próximo novamente. E, Natane, eu vejo algo em você muito especial, porque nós vivemos uma geração de jovens tão frios, apáticos, e isso me preocupa muito. Eu, desde criança, eu sempre tive esse olhar mais sensível para o próximo. Isso é algo da essência mesmo, é algo, acho que nasce com a pessoa. Só que nós caminhamos para um futuro de jovens muito egocêntricos, que só olham para o próprio umbigo, para a própria dor. E ver uma moça tão jovem como você, aos 22 anos, que fala que sensibiliza ao ver um pedinte na rua, ao ver alguém passando necessidade, isso me toca muito. Isso me faz ter esperança de que a gente pode resgatar alguns jovens, para que tenham esse olhar sensível. Você acredita que essa sua sensibilidade aguçada, né, de olhar para o próximo, de se colocar no lugar dele, é proveniente da sua decisão de caminhar debaixo da proteção do Senhor? Você acha que andar com Deus do lado a tornou ainda mais sensível? Sim, com certeza. Até que Deus me deu um projeto. Tão nova. E já vai para quase 5 anos que eu faço esse projeto lá em Navegantes, que é perto de Balneário. É uma ação voluntária para as famílias, para a comunidade. E a gente recebe famílias carentes, gente que não tem a ceia de Natal, muitas crianças que nunca receberam um brinquedo, ou nunca receberam um abraço, nunca brincaram, nunca tiveram experiência nenhuma, nunca comeram nem se experimentaram um picolé ou um cachorro quente, não tiveram talvez o que era um pouco necessário, mas o mínimo. E isso a gente traz na ação que a gente faz. Que bem. Então a E ela gente vai ocorrer agora, no final do ano, na dia 21. dia 21, em Navegantes. E aí lá são reunidos a população ao redor, as crianças, e é um dia todo com brincadeiras, Tudo. A brinquedo, gente fornece pipoca, roupas, roupas, cesta Que básica. lindo. cesta básicas, panetones, até para eles passarem a ceia com as famílias, né? E o Terem uma Papai Noel roupa. chega de helicóptero Aham. e tem as auxiliares do Papai Noel. Ah, E o Papai Noel Nereu. que legal, sensacional, que trabalho lindo, né? E você que está à frente desse projeto, Eu que tô à cabeça desse frente. projeto. Eu que tô à frente. Os meus pais sempre me dando o auxílio que eu preciso. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Minha mãe sempre tá lá comigo, vestindo a camisa. Que benção. Mesmo morando aqui, ela tá lá comigo nessa época, né? E foi de Deus. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem que dar para as pessoas amor, independente de qualquer circunstância. E eu chego até a me emocionar, porque eu sempre fui criada com muito amor. E hoje as pessoas estão muito amarguradas. Tipo, não tem amor para dar. São muito machucadas. E eu sou uma pessoa que eu me sensibilizo muito em querer sempre ajudar, em querer sempre ver o bem das pessoas.
E às vezes eu sou até julgada pelo meu jeito. Tipo, você é uma personagem, você não é assim. E isso é da minha essência. Eu sempre fui eu e as pessoas sempre me julgou. Sempre, sempre. Mas é porque o mundo está escasso de coisas necessárias. É necessário a gente ter pessoas como você e o mundo está em escassez de pessoas assim. Então, gera estranheza mesmo quando pessoas como você, principalmente Muito pela sua jovem, idade, muito jovem. se levanta. Porque isso gera, o jovem, é o que eu falei, hoje as pessoas estão muito preocupadas com a correria do dia a dia, com os problemas, né, com os próprios problemas, só olham para as próprias dores. Sim. Eu não vejo um mover de jovens. Sempre que eu tenho na minha casa 4 jovens. Eles estão frios, né? Eu tenho 4 jovens na minha casa. Eu tenho o Pedro, ele é mais sensível, ele puxou muito para mim, mas eu tenho outros 3 jovens que eu não vejo assim um mover, falar assim, olha, eu vou lá numa ação, vou num asilo hoje. Olha, eu vou numa instituição carente. Eu sempre estou fazendo essas ações, eu sempre chamo para ir, vamos comigo? Mas eu não vejo essa disponibilidade. E isso não é só dos jovens da minha casa, dos jovens em geral. Em geral. A gente não tem Eles acham visto que vão perder tempo. que vão perder tempo. E isso é muito ruim, é muito Sem triste. saber que é um plantio, É um né? plantio, porque o que que é a nossa, o que que é a prosperidade? Você dá para A gente receber. planta pra Você colher. dá para receber. Quanto mais você joga para o mundo, para o universo, para as pessoas, mais Deus retribui para você. Exatamente. E assim, não é que você vai fazer, eu vou fazer para ter prosperidade. Não. Você vai fazer pelo outro. Mas a consequência, Exato. ela vem. Ela vem. Natane, eu sei que muita coisa mudou na sua vida com a sua ida para Balneário. Você tinha uma super proteção aqui, tinha roupa lavada, comida feitinha na hora, tudo organizadinho. Igreja, Sim. amigos. O que que mudou na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia com a sua ida para Balneário? Hoje eu trabalho com meu pai. Sou o braço direito dele, literalmente. E quando eu fui pra Balneário, eu fui justamente pra sair nessa bolha. Porque eu tinha tudo. Tudo que eu queria eu tinha. Eu não falo de financeiro, eu não falo de bens materiais. Eu falo de coisas simples e mínimas que eu acho que todo mundo tem que saber pra viver a vida. Eu tinha roupa lavada, eu tinha roupa passada, eu tinha tênis e sapatos limpos, comida pronta na mesa, no horário. Então, eu tive que encarar isso lá. Lá mora eu e meu pai, minha mãe tá lá sempre, mas só mora eu e meu pai a maioria das vezes. E esse E serviço lá é escasso, né? é muito difícil. A gente não A gente consegue tem funcionárias fixas. Isso. E ter alguém também de confiança para deixar em casa, porque automaticamente a gente trabalha o dia inteiro. E daí eu fui e falei assim, como é que lava uma roupa? Como é que... Só colocar na máquina? Misturar tudo, colocar lá pra bater, apertar o botão e é isso? Aí eu comecei a pesquisar na internet, falava com a nossa governanta, que trabalha com meu pai há quase 40 anos. E perguntava pra ela, Fatinha, como que faz isso? "Ô, Mãe, como que limpa uma roupa branca? Como que deixa branquinho?" E daí Detalhes, né? eu fui aos poucos, fui pegando, aí às vezes eu embolava uma roupa lá, tipo, ficava um monte de pluma na roupa preta. Daí eu fui fazendo e fui aprendendo, que eu acho que tudo é um aprendizado. Se você pega pra fazer, você vai aprender uma hora, independente do tombo que você levar. E hoje ela cozinha como ninguém. Minha mãe Nem ama eu, a minha Nem comida. eu sei, tá? Não sei. Olha, engraçado que nós temos isso em comum, porque eu estava conversando com ela nos bastidores sobre isso. Que você já comentou comigo que você não tem aptidão com cozinha, né? E a minha mãe também não tem. A minha mãe não gosta de cozinhar. E assim, cozinha por obrigação, amiga, se não tiver outro jeito. E eu, quando vim para Cuiabá fazer faculdade, aos 18 anos de idade, também Sim. como você, eu fazia 2 faculdades, eu fazia jornalismo e serviço social. Uma híbrida e uma presencial. Eu me vi numa situação que eu tive que aprender. Porque senão eu passo fome. Então eu tive que Exatamente. me virar. E eu aprendi sozinha também, era na internet, era no Google. Aham. Aí eu Uau. pesquisava receita, aí eu pesquisava como que fazia. Então, assim, hoje eu cuido de uma casa também como ninguém. Sei ordenar meus funcionários, sei fazer uma comida e sei gerenciar também, porque pra gente gerenciar a gente tem que ter uma noção. Mas eu também aprendi com a vida, com a necessidade, como você. E isso é bom porque nos prepara tanto, né, Nathalie? Sim, sim. Eu falo que meus pais não serão para sempre. Então eu tento de tudo, desde os meus 10 anos, os meus pais sempre colocam uma responsabilidade em eu resolver as coisas.
Sim, ela Vai é bem resolutiva. Vai no cartório e dá jeito, resolve, traz isso aqui pronto pra mim. É. Vai no banco e deposita esse cheque aqui. Vai não sei na onde, faz isso, resolve, eu quero a solução. E eu aprendi, tanto com meu pai e com a minha mãe, que as coisas é o hoje. Você pega, resolve hoje, nada Não- pra amanhã. Não protela, não Tá posterga. Me fala uma coisa, quem que... Eu quero que você fale pra mim o que mais inspira, o que mais a sua mãe te inspira, o que mais te inspira no seu pai. O que você fala assim, olha, isso aqui eu tenho muito orgulho que a minha mãe fez e do seu pai também. Minha mãe, eu acho que é uma mulher batalhadora, guerreira, que já passou por muita coisa e sempre teve que se manter de pé independente das coisas. Uma mulher forte, determinada, né? Corajosa. Como Jael. É. E o meu pai é um cara muito difícil de eu falar, porque ele é uma inspiração fora do normal pra mim. Por tudo que ele já passou, dele ter que vender roupa de porta em porta, dele não ter o que comer. E sempre foi do baixo pra gente ter tudo que a gente tem hoje. Então, ele é uma pessoa assim que ele me inspira, não só como meu pai, mas como um cara, um marido, eu acho que um pai de família, um chefe, cabeça, que eu quero até pra minha vida. Uma pessoa como ele. Ele é muito esforçado. E um cara assim, Ele se reinventa, o né? tempo inteiro. Ele tenta o tempo inteiro fazer algo diferente. Não é acomodado. É, trabalha se precisar de domingo a domingo, a cabeça dele não desliga, a gente até brinca lá em casa. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Amiga, ele não tira férias. Ele não tira Eu férias. tirei agora com ele em novembro. Nós fomos para Natal, no aniversário dele agora. Depois de 8 anos sem E ele tirar. conseguiu desligar do celular? Não. Porque meu marido é assim, a gente Não. tira. Agora eu faço as viagens programadas a cada 2 meses eu viajo. Nem que eu vá aqui em São Paulo, lá de a gente viaja. Pra poder ter essa conexão, né? Porque a gente Exato. trabalha, eu trabalho muito, ele trabalha muito como vocês, né? É Então, assim, às vezes. necessário. Só que o celular é o Não. tempo inteiro. Então, Ele ele tava trabalha lá muito. com a minha mãe. Eu, pai, tá tudo ok, fica tranquila, eu tô aqui, calma. E ele, não, minha filha faz não sei o quê, minha filha faz não sei o quê, você já resolveu? Pai, tá tudo ok. Então daí minha mãe tentava tirar o telefone dele, ele corria pro quarto e pegava o telefone de novo. Aham. Era assim. E daí eu sempre batia no pé, falei, pai, o senhor tá ficando velho. Minha Sim. mãe também. Chega, já deu, a gente já tem tudo que precisa, o mínimo a gente já tem. Eu acho que agora tem que cuidar da saúde. E ele já quase matou eu do coração 2 vezes. Bem na época do meu aniversário, ele sempre resolve passar mal. Sempre. Um Daí eu- desafio que foi, Aí eu né? falei, meu Aos 15 Deus. anos dela, ele infartou. 2 dias para acontecer a festa, tudo pronto. Meu Ele Senhor. internado. Uhum. Quem ia dançar a valsa? Tudo pronto. Morre ou não morre? Ele ficou muito ruim. Então a gente viveu um drama, né? Mas assim, filha, se for te perguntar E ele para conseguiu você... dançar a valsa? Sim, Conseguiu. no dia ele saiu. Aham. Que glória, olha que benção. Foi lindo. E aí ela cantou para ele no aniversário. Foi emocionante os 15 anos da Natane. Foi literalmente uma vitória que Deus nos entregou ele de volta, né? Porque ele não tinha muita chance de vida e ele estava com 3 Veias entupidas. veias, 80%. Então, era muito difícil, era um milagre de Deus. E assim, a Natane, ela é um milagre desde o meu ventre, porque quando eu soube que estava grávida, foi até uma profeta que me revelou, eu não sabia que eu estava grávida, e eu fui levar o carro num lava-jato, e essa mulher morava ali. E ela falou para mim, é uma levita do Senhor que está no seu ventre. Eu nem sabia que estava grávida. E minha mãe nem não sabia que tava grávida e nem imaginava que iria vir uma menina, porque ela já tinha um meu irmão. E eles nem tinham previsão de ter outra. Qual que é a diferença sua pro seu irmão de idade? São 4 anos, eu acho. 4 anos. E aí, quando eu soube que eu estava grávida da Natane, eu passava 2 dias em casa, 2 dias no hospital. 2 dias em casa, 2 dias no hospital. Foi uma gravidez de risco. Eu tive descolamento de placenta. Então, eu guerriei. Eu falo que o diabo lutou comigo ali os 9 meses. Até o fim.
sangramento, dores, perna para cima, não trabalhava, não estudava. Eu estava em faculdade, estava terminando a faculdade. E você não era cristã, não era evangélica. Meu esposo é de ventre crente, mas estava desviado, né? E eu não era cristã, Não minha era. família não é cristã, né? A família dos meus pais, minha família não é. E aí, depois que a Natane nasceu, com muito custo, essa gravidez de risco, dias difíceis, sangramento, e o Nereu, o pai, orava todos os dias no meu ventre. E eles tiveram uma ligação muito forte desde o meu ventre. E quando ela era muito pequena, que ele saía para trabalhar, ela chorava. Ela ia na sacada Chorava aqui de soluçar, soluçar. dormia soluçando, porque a ligação sempre foi com ele. Parece que ele é a mãe. O mamar de madrugada, se eu fizesse, ela não mamava, mas o mamar dele, ela mamava. Mamei até os 7, 8 anos de idade. E meu pai tinha que fazer todo dia. E levar na cama pra mim. E ela teve refluxo. Então, foi uma criança assim que exigia muito cuidado. Mas é porque o inimigo já sabia da promessa que você estava Já. carregando, né? Sim. Você acendeu a chama do cristianismo na sua casa. Foi. Sim. Como aconteceu na minha casa também. Eu fui criada dentro da igreja pela minha avó. Meus pais não são cristãos, eu sou a única batizada da minha casa. Minha casa que eu falo assim, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nós somos também como vocês, são 2 filhos, né? E Deus fez uma promessa ainda quando meu filho era pequeno, que a obra ia começar por ele. E eu nunca imaginei, né, nem dos meus melhores sonhos, que o Pedro batizaria primeiro que eu. Eu batizei primeiro, eu acho. Então, Foi, né, mãe? Ele batizou primeiro que eu. A obra, de fato, começou por ele. E é incrível quando Deus tem uma promessa. Eu vejo que o inimigo, ele tentou ceifar a sua vida desde do ventre da sua mãe, né, Natane? Porque ele Sim. sabia da responsabilidade que você ia carregar, da forma com qual Deus ia te usar. Resgatar, E vem né? te Toda uma casa. Exato. E vem te usando, né? Porque você hoje faz esse trabalho voluntário. É um ministério que Deus te entregou. Sim. Lá em Balneário, Navegantes, né? Sim. É uma menina muito sensível às coisas de Deus, sensível ao próximo, tem muito amor para dar. Não se envergonhe de ter esse amor todo para dar, porque isso é nobre e raro nos dias de hoje. Sim. E foi um dom muito especial, porque o amor é um dom. Eu falo que o amor é um dom muito especial que Deus nos entrega. E Deus te entregou esse dom do amor. E é a maior arma de guerra. Diante De tudo, né? de um desafio, de um acidente, de algo, se você tiver o amor, sem o amor, nada serei. A palavra de Deus diz isso, né? Então, se você tem o amor, você tem tudo. Porque com o amor a gente acalma a tempestade, acalma a guerra, acalma a briga, a ira. Quem que é Jesus? Ele é o amor, ele é o próprio É. amor. Todo dia eu peço pra Deus que o meu coração seja semelhante ao dele. Que ele me renove todos os dias. Amém. É isso. Que eu quero ser diferente. Eu acho que... E me fala um pouquinho da sua vida. Você hoje mora em Balneário, você Balneário. estuda, é estudante, Estudo. trabalha, Uhum. namora. Qual o nome do Felizardo? Rafael. Felizardo. Eu falo que ele ganhou o prêmio. Ai, e o Rafael, ele tem as mesmas crenças que você, ele é seu adjuntor, ele tá com você nas suas missões, nos seus projetos, ele apoia você? Apoia em tudo. Por incrível que pareça, em tudo. Não é fácil, tá, Paula? Ele sofre, porque ela é bem. Pra quem ela puxou? Eu falo que ela tem muito de mim, mas Ai. também do pai, sabe? Ela é emoção, você viu? Ela chorou tudo, mas quando ela precisa ser razão, ela é enfática. Tá, mas você considera que tem mais traços da mãe ou do seu pai? No meu pai. Do Você seu fala pai? exterior ou. Não, traços de No personalidade. meu pai, eu acho. Eu acho que eu É. sou muito... Quando eu tenho que ser muito radical, eu sou radical. Muito. Tipo assim, às vezes até um pouco extremo. O meu pai fala que eu tenho a minha maneira de me expressar, mas quando eu preciso me posicionar, eu me posiciono muito forte. Eu sou muito brava. Você é firme. É, Eu também muito tenho. brava. Decisiva. E Mas quando sua ela. mãe também é assim. Ela é assim, mas eu acho que um pouco do convívio que eu tenho com ele, eu acho que eu peguei um pouco dos Um traços pouco dele. mais. Mais do que da minha mãe. Minha mãe, ela é ponta firme. Forte. Já eu acho que às vezes depende do assunto, ou do que eu tenho que fazer. Ela é eu flexível. sou mais, sabe?
eu dou uma conversada diferente, eu me gesticulo melhor. Às vezes eu tenho que falar, que nem lá a gente tem a construtora. Às vezes eu tenho que falar com algum pedreiro, eu sou um pouco mais dura. Incisiva. E aí eles ficam tipo, mas você tem quantos anos? Mas como assim que eu tenho que É resolver? porque assim, você tem 22, você tem cara de 15, né? Ela tem cara de menininha. Então, assim, às vezes você tem que se impor pra eles te respeitarem. Tá certo. Exatamente. Tá certo. E daí, quando meu pai não tá, sou eu que resolvo. Então, que nem lá em casa. Queimou uma lâmpada. Sou eu que vou atrás e tento resolver. Pra quando meu pai chegar ou minha mãe chegar, já tá tudo ok. Pra não ter nada pra falar. Ah, tem que ir no mercado. Então, antes que ele chegue, eu já vou no mercado, já deixo tudo pronto. Tudo que eles gostam de comer, tudo que precisa. Aí, vamos supor, a menina vai uma vez na semana. Já combino antes do meu pai chegar, pra a casa estar em ordem, mesmo que eu já deixo organizado, pra estar mais limpa. Entendeu? Houve um amadurecimento muito grande, Natane, de 5 anos pra cá, Muito né? rápido. Uma Muito evolução muito grande. Duas faculdades, a empresa que ela, né, ela tá à frente de três empresas, né? 3 empresas. A transportadora, a construtora e a corretora. Então, são 3 empresas, né? Porque nós temos os imóveis lá, né, que ela administra. Então, assim, a Alugo, responsabilidade. faço vistoria, vejo o que tem que resolver, se queima qualquer coisa que acontece lá, sou eu. Isso é muito bom, sabe? Eu falo que você não perde nada sendo assim. É para a vida. É pra Nós vida. preparamos ela para a vida. Como ela falou, nós não somos eternos. E hoje, se a gente faltar, a Paula, ela dá conta. Exato. E aí Porque ela por mais, comunica olha, aqui eu vejo em assim, ó. Cuiabá, com o jurídico que é aqui. Nós temos escritório no Rio de Janeiro, que ela comunica, em Curitiba. E ela está com o escritório Balneário. matriz em Balneário Camboriú. E ela estuda em Itajaí. Itajaí. Olha isso. Ela pega a BR, ela vai para Todo Curitiba de dia. carro. Dirige. Quando precisa. Ela que vai fazer rescisão dos funcionários. Então, você olha para ela e você fala assim, um espirro de gente. Entendeu? Mas tem uma grande responsabilidade. Mas eu uma grande sempre- mulher. Mas sempre muito instruída. Isso, orientada. Muito orientada. Eu não faço nada do que supervisionada. eu não sei ou do que eu não, o que eu acho que não, domine. sem perguntar. Ou pro meu pai, pra minha mãe, qualquer assunto. Isso é Tanto que lá importante. em casa é meio que uma, entre aspas, uma competição. Minha mãe quer que eu muito venha pra cá pra ajudar ela nas coisas. Meu pai quer muito que eu vou pra lá pra ajudar ele nas coisas. Né, ele foi antes de mim, ele falou que essa semana foi uma correria. Que, tipo, eu não tava lá. Então ele tá acostumado com eu pegar as coisas, já resolver na hora e já ir pro próximo. Então todo dia a gente faz agenda, a gente tem agenda no escritório. Isso eu aprendi com ele, porque Todos os dias, de manhã, Ele é muito hora. organizado. muito organizado. A gente tem meio que uma rotina já dentro da empresa. A gente chega, Hora. toma café da manhã com todos os funcionários, faz a oração do dia todo dia, até quando ele não tá, eu que faço, e pega a agenda pra fazer a pauta do dia. Não sai da empresa, nem às vezes eu fico no meu almoço resolvendo as coisas do que deixar pra amanhã. Uma grande mulher, uma grande CEO, eles estão preparando, né? Já Imagina. prepararam. Mas em Que tudo bênção. isso, as mãos de Deus têm sido presentes, né, Sempre. filha? Tem te livrado do mal. Tem pouco tempo ela sofreu um acidente na BR, que a vida dela ficou... Fez um ano agora. Fez um ano. Literalmente. Deus livrou, levantou com a própria mão, manteve a vida dela. E a Natânia, ela tem isso, ela tem que cuidar, vigiar, porque ela é escolhida, separada, ela é do altar, ela canta, ela é levita. E aí nós precisamos trazer a pauta Jael. Jael, uma mulher destemida, forte, guerreira, Corajosa, corajosa, determinada. Estrategista. estrategista, né? E eu falo assim, que você, não a filha Natane, mas a Natane pessoa, mulher. Fala para nós, para os nossos seguidores, para o podcast Curadas, quais foram os seus maiores desafios em que você viu a experiência de ter esse Deus tão próximo de você, ao qual você pode recorrer a Ele e falar, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, porém, estará comigo. Qual foi o momento assim decisivo que te fez entender que sem Deus nós não somos nada? Bom, eu acho que eu já passei por vários, mesmo com pouco tempo de vida, né? 22 anos só. Eu acho que eu já passei por algumas experiências que muita gente não passou ainda. Mas não desmerecendo a história de ninguém. Mas o meu testemunho, acho que vem
já só pelo ventre da minha mãe que Deus me permitiu viver. E tirando isso, a parte do acidente que eu sofri, que eu não tive um arranhão, a não ser o bem material, que eu tinha acabado de tirar um carro zero Perca total. e deu PT. Um bitrem bateu na minha bunda e eu rodei o carro, em vez de eu deixar o carro ir pra capotar, eu rodei o carro, parei ao contrário da pista. Segurou no volante, ela. Sem experiência Sem nenhuma. nenhuma experiência. Tipo, só andava na BR, mas assim, bem cautelosa, sabe? Bem tranquila, porque eu faço o trajeto todo dia, mas eu tinha ido assinar um documento pro meu pai. Meu pai tava viajando e ele pediu pra eu ir assinar um documento pra ele numa cidade próxima. Era tipo 80 quilômetros de Balneário. E daí eu fui, tô na faixa da direita, vem um bitrem. 60 por hora, o bitrem vem. Eu ia entrar na marginal pra descer, pra entrar na cidade, ele vem e bate na minha bunda. O Ali, carro roda. ali, quando eu vi que eu não sofri um arranhão, eu falei, é a mão de Deus. Porque não tinha explicação, Paulo. Não tinha. Foi assim, do nada. Eu achei que eu tava sonhando, literalmente. E eu não acreditei quando aquilo aconteceu, porque eu só vinha na minha cabeça, tipo assim, eu não tenho nada. Eu não tive um corte, eu não tive uma pancada, eu não tive nada. A única coisa que veio na minha cabeça no momento foi eu rodar o volante pra eu não capotar, porque eu não sabia o que iria acontecer. E daí eu saí dali me tremendo toda, desesperada. Não pelo que eu tinha que fazer, porque eu tinha um horário marcado, mas porque o que tinha acontecido, pra mim foi mais impactante eu não ter sofrido nada. As mãos de Deus. Sim. E daí eu já liguei pra minha mãe, eu já liguei pro meu pai, eu falei, ó, aconteceu isso, eu não vou conseguir assinar o documento, mas eu tô bem. Amém. E minha mãe já desesperou. Meu pai, meu Deus, tipo assim, ficou louco. Ele queria pegar o primeiro avião e já vir. Que ele, tipo assim, ficou desesperado. Ele estava aqui, ele queria voltar. Ele já queria ir pra lá, tipo assim, questão de segundos, ele queria brotar lá. E daí o meu tio mora lá, né, que é o irmão do meu pai, foi lá, me deu toda a assistência. E daí eu fui embora, mas assim, com o meu coração grato por Deus ter me guardado e ter me dado mais uma chance de viver, de não ter Amém. sofrido nada. E que por ser um bem material só, mas com o meu coração angustiado. Porque eu não tinha cumprido, eu me cobro muito das coisas. E eu não tinha cumprido o que eu tinha que cumprir. E pelo fato de ser um bem material, mas era o que eu desejei. Eu sonhei com aquele carro. Então, tipo, Sim. meu Deus, mas Era por um que mimo, isso? sabe? Película, roda, não sei Tudo o que você ela imaginar, fez eu tudo. fiz. Eu cuidei, como eu cuido de qualquer outra coisa do meu pai e da minha mãe. Como se, tipo, aquilo ali fosse algo que eu conquistei sozinha. Mas eu tive meu pai e minha mãe me ajudando. Sim. Como eu sempre tive tudo. Mas eu acho que eu tenho tudo porque eu mereço pelo que eu faço. E não porque eu sou mimada ou porque Sim. meus pais têm condição hoje de me Você dar. faz por onde? Você Exatamente. trabalha, você faz o seu plantio. Exatamente. Então é o que eu acredito que a gente tem que plantar para colher. De Então, manhã, não precisa chamar, ela acorda, ela se É arruma, responsável, ela né, está na Nathalie? Então, assim, empresa. você colhe os frutos da sua responsabilidade, das suas escolhas, né? Do seu trabalho. A Você não é uma moça acomodada. E a Natânia, assim, ela é caçula, né, Paula? Ela tinha tudo para ser Você é aquela... animada. Mas, assim, a ligação, você já percebeu, né? A ligação com o pai é muito forte. E aí, assim, a decisão dela ir, porque ele foi, né, trabalhar lá, ele ficava Lá no e cá. início mais tempo lá do que aqui. E daí, como a gente era muito grudada, a gente fazia tudo junto. Tipo, ele me levava pra escola, tudo. Eu comecei a sofrer muito. sim. E aí, ele sofreu 2 infartos, né? E eu pude ver o medo no coração de perder o pai. Porque ela falava assim, me manda foto toda hora, me fala como é que tá, já saiu o boletim, como que ele tá. Então, aquilo ali, eu falei, Deus, o que foi isso, né? E aí veio outro desafio, que foi o namoro, que ele não aceitava, não queria. Não aceitava. Não aceitava. Não, foi muito difícil. Por quê? Porque foi o primeiro Namoro. que eu realmente falei assim, é esse. Eu bati o pé e falei, pai, é esse. Então, ele, por eu ser o mimo, o xodó, o toco de papai, como ele fala, ele, tipo assim, eu agora vou perder minha filha? E eu não deixei isso faltar. Tem 2 anos e 4 meses que a gente tá junto. E eu não deixei de ser quem eu sou dentro de casa. Eu priorizo meu pai e minha mãe do que, às vezes, a minha vida. Eu deixo de fazer o que eu quero. Às vezes eu quero ir no shopping no dia.
Não, eu deixo de fazer pra fazer a companhia pro meu pai, porque ele fica lá. Para honrá-los. Porque isso eu tenho tentado condicionar e conduzir como esposa e como mãe para aliviar ela. Porque essa ruptura dessa ligação, desse relacionamento de pai e filho, estava tão intenso que eu sei que ela precisa viver a vida dela. Exatamente. E aí eu tenho trabalhado isso com ele, sabe? Conversado. Paula, a gente sabe, hoje os jovens, assim, estão se perdendo. É menina com menina, Sim. né? É menino com menino. Então, isso tudo eu converso com ele. Vamos orar? Graças a Deus que a Natane gosta de homem. Isso é muito importante para você que é mãe. Apoiar os filhos no relacionamento saudável, estar junto, acompanhar, né? Não que seja reprovar por algum motivo, mas só de ser algo saudável, a gente precisa ter esse start, né? E, eu assim, tenho a gente trabalhado cria eles isso. para isso, né? Pra gente, né? Precisa viver a Uma hora eles história vão ter que dela. bater as asas, vão ter que viver as histórias. A gente tenta blindar vocês. Você fala que eu sou mãe, tenho, né, me identifico com a Lili em muita coisa, porque a gente tenta privar vocês de algumas Feridas, feridas traumas e algumas coisas que a gente que passou a na gente vida. passa. Mas existem coisas, existem processos que nós não vamos conseguir poupar vocês e que serão necessários para Passar, forjar o sim. caráter de vocês, para formar Exatamente. vocês, para levar vocês ao seu propósito. Então, assim, alguns processos são eminentes e nós não Exato. temos o poder e nem o dever Que nem de eu impedir, né? A falei. gente tem que deixar. Que nem O que a gente tem que fazer é orar, entregar, Senhor, tem misericórdia, Estar ali Cuida. dando suporte. Filha, se não der certo, eu tô aqui, tá? Você sabe que eu tô aqui, vai lá, você quer ir? Tá, é esse, você escolheu? Tem a sua experiência, mas se não der certo, eu tô aqui. E o que é mais importante, não perder o coração do jovem. Né? A Natane, por exemplo, ela precisa ter a mãe perto, precisa, mas ela escolheu essa faculdade, que é uma das melhores no Brasil. Ela está formando agora, já começou outro curso. Então, assim, nós estamos juntos com ela até que ela tenha o próprio apartamento, o carro dela, a vida dela, a faculdade dela, para ela poder seguir, tá certo. né? Que nem eu falo, eu tenho, né, uma criação, graças a Deus, muito bem estruturada. E eu falo que os meus pais vieram de baixo, mas não querendo colocar ninguém abaixo de mim, ou os meus pais querendo ninguém colocar abaixo deles. A gente vive o que a gente tem porque eles conquistaram muito, É a realidade. batalharam muito. Meu pai fazia cama de tijolo e colocava um colchão em cima para não dormir no chão, para não entrar água. O guarda-roupa dele era de tijolo, colocava a roupa em cima, acordava cedo, às vezes nem dormia, eu não tinha nem o que comer para trabalhar, para bater de porta em porta vendendo roupa. Então assim, as pessoas Tirou a corrente do próprio pescoço para pagar o primeiro aluguel do Exatamente. terreno que hoje é a empresa. Então, assim, tem história, tem cicatrizes, tem Tem toda desafios, mas uma a gente história por trás. venceu, né? Formei, fui trabalhar para outras pessoas, saímos. E assim, a Natânia, ela é tão decidida, eu falo, ela tem muito de Jael, porque ela tem aquela disposição de fazer. Todas as nossas mudanças de casa, quem fez primeiro foi ela. É verdade. Chamava o Uber, Aham, pegava as ia coisas de no quarto mala. dela e já ia indo. Aham. Comprou o apartamento, nós vamos mudar dessa casa, ok. Pegava e fazia a mudança dela. Vamos, mãe, vamos. Não Ela tinha sempre- nem luz às vezes, não tinha ar-condicionado, só tinha uma cama. Proatividade, sabe? Eu sempre ia na frente, sempre tomando iniciativa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E Que faz de alegria. você uma moça diferente, uma moça Pronta. à frente da sua idade, uma moça pronta, uma moça. Você é diferente, você é uma escolhida mesmo, Amém. Natane. E o que eu posso dizer para você é que a gente tem que orar para que Deus conserve o seu coração da forma que ele é, os seus princípios, os seus valores, que você não deixe nada fazer com que você se perca no processo. Né? E Que você façam continue- boas escolhas. Continue firme e fiel àquilo que Deus te entregou, né? E é isso, eu acho que grandes obras ainda estão por vir, é só o início da obra dele na sua vida, esse projeto que você está fazendo. Sim. Você é uma menina que tem uma história, tem um legado, tem uma missão desde o seu nascimento. Então, acho que Deus ainda tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. E o que a gente pode fazer por você é orar para que ele mantenha o seu coração firme e centrado nele, né? Puro, sincero, verdadeiro. Exatamente. Fala para nós um pouquinho o que foi o Curadas na sua vida.
Como foi crescer vendo tudo isso acontecer? Hoje o Curadas é um ministério reconhecido. Hoje, onde você fala do Curadas, todos sabem o que é. Foi uma experiência, acho que única. Quando a minha mãe fez a conferência, eu vesti a camisa junto com ela, mesmo pequena, e falei, mãe, tamo junto, vamos junto. Dava dicas, ajudava no que era preciso, tudo eu sempre me prontifiquei em ajudar. Como eu faço isso com todos. E o Curadas, eu acho que foi um divisor de águas. Tanto na vida da minha mãe, quanto na minha casa. A minha mãe tem as feridas dela e ela pôde se curar. Através desse projeto, Deus deu pra ela isso. Então, eu acho que é muito mais sobre o testemunho de vida dela pra curar outras pessoas através da história dela. Em todos os sentidos, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Em tudo. certeza. Casamento, relacionamento com familiares, estrutura empresarial, tudo que eu Exatamente. tenho. Às vezes as pessoas acham que casei bem. Não que não tenha casado, mas o casar bem soa finanças, né? E não. Tudo que eu tenho foi o próprio trabalho. E é o que eu passo para eles. Tanto para ela quanto para o meu filho Nereu. Filho, deitar com a cabeça no travesseiro, sabendo que você foi justo nesse dia, não tem preço, não tem dinheiro que está na conta que A honestidade, né? Dentro da minha casa sempre foi tudo muito, seja honesto. Seja por mais que verdadeiro. doa, fale a verdade. Fala a verdade. Independente de como a gente vai reagir, de como vai ser, a gente quer a verdade. Sim. Então, dentro da minha casa sempre foi assim. É porque a prosperidade, ela não está ligada só a dinheiro, né? A prosperidade, ela é cumprimento de princípios. É uma aliança. E é cumprimento de princípios. Então, Sim. existe uma escala, existem princípios que estão aqui nesse livro, que é eterno, que é eternizado, que eu falo que é a revista mais atual que nós temos. Tudo que está aqui é muito atual. Sim. Mas existem princípios básicos a serem cumpridos para que você tenha uma vida de prosperidade. Então, eu acho que é isso que nós, como pais, temos que passar aos nossos filhos, né? Honrar, colocar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, ser honesto, não roubar, não furtar, não mentir, Exatamente. né? Não irá com o próximo. Então, assim, são princípios básicos Mandamentos, né? que vão nos levar para um caminho de prosperidade, para a prosperidade. Natane, foi muito bom receber você aqui nessa noite. Eu que agradeço. Vem mais vezes. Vem mais vezes. É muito bom ter você aqui nessas últimas 2 gravações do Corada, acompanhando os bastidores, nos auxiliando, né? Te esperamos para ser diretora executiva do E quem podcast. sabe Diretora não técnica. nasçam curadas, né? Com você lá em Balneário, né? Que você não possa também seguir com esse projeto de podcast. Você também que está aí formando na comunicação, né? Eu vejo... A gente não sabe o que Deus tem pra gente, né? Às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro totalmente diferente. Então, quem sabe Deus não te use muito ainda para comunicar, para falar. Durante muito tempo da minha vida, achei que eu queria fazer algo da área da saúde, eu queria fazer medicina, meu sonho era ser médica. Até um tempo desse, atrás, eu falava, se vier medicina para minha cidade, eu vou fazer medicina. E veio, medicina agora para Barra do Garças. Mas eu fui descobrir que Deus, ele me deu a profissão da comunicação para que eu usasse o meio em que ele ia me colocar para falar dele. Então, hoje eu trabalho com médico, eu trabalho na saúde, mas eu tenho liberdade para falar de Deus onde ele me coloca. Comunicação. E então, eu falo, Deus te deu esse dom, te deu essa faculdade, essa profissão, para que você use dela também em nome dele. Então, a gente não sabe o que Deus tem para você, né? É verdade. E quem sabe esse projeto não continua lá, né? E aonde estiver, falar de Jesus, né? E eu isso aí. creio que, eu acredito muito que os dias já se passaram diante dos olhos de Deus. Então, ele já escreveu uma história. Então, é só confiar, acreditar, Sim. entregar nas mãos dele, porque Exatamente. ele vai fazer sempre o melhor pra nós. Às vezes não é do jeito que a gente quer. Ele fecha a porta, abre porta. E não da maneira como o ser humano quer, mas é da maneira como ele quer. Então a gente só tem que aceitar e acreditar que é sempre o melhor. É aquilo que ele escreveu, então a gente tem que cumprir o que ele E ele é escreveu. perfeito no que ele escreve. É muito bom. Deixa para nossos seguidores uma mensagem para os jovens, para quem é mãe, pai, alguma coisa que para você fez sentido, vale a pena, foi importante. Eu acho que o primeiro de tudo é, como diz a Bíblia, o mandamento é honrar teu pai e tua mãe. Para os seus dias serem longos na terra, para você ter
boas novas, para você ter saúde, para você ter sucesso. Então, eu acho que é isso. É o que eu deixo hoje. E o que são seus pais para você? Tudo. Alicerce, vida, força, fé. E acreditar que tudo pode mudar e que tudo pode ser melhor e que não é só o mundo. Mas pai e mãe hoje é a instrução da vida. É o caminho. Eles estão ali para te guardar e te proteger de todo perigo que o mundo mal faz para você. São seus melhores amigos. Exatamente. São aqueles que, se não der certo, você sabe que é um porto seguro que você pode voltar. Faz aquele bate-bola mesmo. É isso aí. Oh, me pegou de surpresa. Vamos lá, um versículo bíblico que defina você. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Um hino, um louvor que você ouve com muita frequência no seu carro. Aquieta minha alma. Pode dar uma palhinha? Ah, mãe. Agora vai Só para cantar pra encerrar com nós. chave de ouro. Ah, não. Só um pedacinho de alguma que você gosta. Uma frase. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Ela é afinada. O que você diria para essa nova geração? Ter mais de Deus. Buscar. Porque hoje a gente vê que a geração de hoje é muito tecnológico. Eles não querem mais o livro, que é o ensinamento, que é a história, que é real. E sem Deus a gente não é nada. Então a gente hoje vê que os jovens estão perdidos. E que são poucos que continuam tendo a essência ou que buscam a Deus de maneira condicional, incondicionalmente. Amém. Acho que é isso, né, amiga? Foi muito bom receber você. Gratidão. Muito obrigada. Vocês que nos acompanharem mais um Coradas, eu falo sempre que a gente só inicia esse trabalho aqui, essa obra aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar, replicar essa informação com amigos e familiares. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, compartilhe, replique essas informações, esses conteúdos que ficam anexados aqui. Eu tenho certeza que assim como a sua vida pode ser alcançada, tocada de alguma forma, você também pode tocar outra vida ao compartilhar esse conteúdo. Esperamos vocês aqui na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas e mais um podcast Curadas. 2025 vem aí com muitas novidades. Um beijo e até mais. Até lá. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho, esperança que vem.